O que é pecado? Vou lhe dar duas definições de pecado, de acordo com o mundo. O que é pecado? O que você acredita é pecado. Se você diz, roubar não é pecado, porque eu precisava do que você me rouba e, portanto, não é pecado. O mundo diz. O que é pecado? O que eu acredito é pecado. Se eu acredito que matar uma pessoa que me machucou não é ruim, porque essa pessoa estava me machucando e ainda me machucando, você tem que tirá-lo do caminho. Bem, então isso não é ruim. Se eu acredito que viver em concubinato não é ruim, porque afinal eu vi pessoas que se casam e se separam, isso é pior, então é melhor viver assim, isso não é ruim. Para o mundo que é pecado? Pecado é o que eu acredito que é pecado. Agora, para a Bíblia e para Deus, o que é pecado? Para o cristão, para a Bíblia e para Deus, é desobedecer às ordens de Deus. Não importa se eu concordo ou discordo, se gosto ou não, se Deus der uma ordem e desobedecer, pecar. Vamos ouvir então, ouça Israel, ouça. Vamos obedecer, ouvir a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículos 29 a 32, e, capítulo 5, versículos 1 a 4. Não saiam de suas bocas ou de palavrões. Começamos com o simples. Vamos acender a luz, deixar-se iluminar pela palavra de Deus. Não deixe nenhuma palavra ruim da sua boca irude. Deixe-se iluminar, receba a palavra simplesmente e não coloque buts, não coloque ornamentos. Deixe a palavra de Deus iluminar sua mente e seu coração e simplesmente diga que sou rude, mas a partir de agora mudarei. Ouça Israel, se você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu ser, você deve obedecer aos seus mandamentos. Como você explica um cristão dizendo grosseria? Isso não é ruim. Quem te contou? Quem disse que não era pecado? O pecado é desobediência ao mandamento de Deus e, no mandamento de Deus, diz para não deixar palavras rudes em seus lábios. É que eu vi um padre ou alguém que disse que não era ruim. Veja onde a Bíblia diz que isso não é ruim. Parece-me que não é ruim. Porque é a cultura em que estamos vivendo. Todo mundo diz grosseria. A grosseria deixa a si mesma. Isso é chamado de deboche. Eles não têm freio. Você sabe, o que há de errado com um carro sem freio? Ele trava. Você também trava porque não freia sua língua. Isso é ruim. Estamos começando pelo mais simples. Estou colocando a luz. A palavra é uma lâmpada para os nossos passos. Deixe-se iluminar. Não tenha vergonha do Evangelho. Segure a palavra de Deus simplesmente porque ela tem o poder de salvá-lo. Eles imaginam Jesus Cristo dizendo grosseria na cruz, amaldiçoando os soldados que o espancavam, amaldiçoando o povo. Não. Bem, há o melhor exemplo para entendermos como um cristão deve ser. Continua. Mas a palavra que é necessária e que deixa algo para os ouvintes. Não devemos dizer grosseria, mas palavras que edificam. Você sabe o que é amaldiçoar? Amaldiçoar é uma palavra composta, errada, dizer vice-versa, dizer mal. Amaldiçoar não é apenas dizer ao filho que eu amaldiçoo. Não, amaldiçoar é dizer o mal, falar mal, insultar o outro. Isso é maldição. O que é bênção? Ou seja, bem, fale bem, deseje bem ao outro. Deus nos criou para a bênção e nos pede para abençoar, não para amaldiçoar. Siga. Não entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você diz grosseria, o que está fazendo? Entristecendo o Espírito de Deus. Como estará o Espírito de Deus ao seu lado ou em você? Triste ou feliz? Quantas grosserias você diz por dia? Nem em pensamentos você deve dizer grosserias, nem em pensamentos. Você deve rejeitar a grosseria, não entristecer o Espírito Santo em você. Se alguém quiser um pouco mais, dever de casa, você pode ler São Mateus, capítulo 12, versículo 33, e diz que uma árvore má produz frutos ruins, e o que está no coração brota a boca, sai pela boca, e se você diz que atravessaria, é porque seu coração está podre. Leia em casa. Ele continua. Este é o selo com o qual você foi marcado e pelo. O Espírito Santo é o selo com o qual fomos marcados, portanto, não deve ser entristecido. Em espanhol, o Espírito Santo habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. Não fique triste. Siga. Pelo qual eles serão reconhecidos no dia da salvação. Comece da raiz. Comece da raiz. Para que não haja mais vestígios, inicialização por raiz. Remoção de raiz de entre você não gosta. Não gosta. Ele enraiza. Isso é pecado. Não gosta. Isso é pecado. Comece aborrecendo entre vocês os desgostos, aquelas pessoas que são delicadas, que não podem contar nada, porque são iguais,
Elas explodem. Isso é ruim, que não é cristão. Pai, é que não tenho culpa, é que fiquei com raiva. Eu fiquei sem paciência. Se fico sem paciência é porque tem pouco. Cultive, para que você tenha o suficiente e não termine. Acabou, tem pouco. Repita novamente. Arrancado de você, detestado, detonado. Arrebatos. Aquelas explosões que você dá, que agarram e atingem a parede como uma criança rude ou que agarram o que você tem na mão e o atingem no chão. Parte do que você tem aí, insulta você, bata na mesa, no carro pobre, na televisão pobre, eles pagam pelos pratos quebrados. Essas explosões são pecado, não é certo, e isso está acontecendo e parece normal, porque eles não têm a luz de Deus, que é sua palavra, que lhe diz que isso não está correto. Continue. Raiva. Angry. Veja como tudo vai junto com raiva. Sim, tudo está ligado à raiva. E você que mora com ela e acredita que isso é normal, você que diz, não pai, eu não sou culpado, nasci assim, não. Mentiras, Deus nos deu espíritos para podermos dominar a raiva, é claro. Isso não está correto, que um cristão está cheio de raiva não está correto. Porque eles fizeram algo comigo, porque me insultaram, porque me maltrataram, eu vou encher de raiva. Não, Jesus Cristo não estava cheio de raiva. Siga. Gritos. Gritos. Isso também é grosseria, isso também é pecado, gritando. Vamos ver um marido, como ele trata sua esposa. Não me responda, mas deixe-se iluminar pela palavra de Deus, para ver uma esposa, como você trata seu marido. Não me responda, mas não tenha vergonha do Evangelho e deixe que o Evangelho ilumine. Ver mãe, ver pai, como ele trata seus filhos. Isso é cristão, está semeando a semente do reino. Isso é pecado. Como você trata seus trabalhadores, chefe? Como você trata seus servidores? Com gritos, os coordenadores do grupo de apostolado, como você trata seus irmãos? Com gritos. Fariseus hipócritas, raças de víbora, sepulcro branqueado, como estamos tratando nossos irmãos? Com gritos, insultos, isso é pecado. Pai, parece-me que não é um pecado. Foi exatamente o que Eva fez lá, e Adão naquele tempo liderado por Satanás desobedeceu a Deus, porque lhes parecia que não era o que Deus havia dito. Não é o que você diz, é o que Deus se diz, e estamos lendo em sua palavra, enraizar. Isso não pode ser permitido, é por isso que você verá que Deus grita com ele quando seu filho lhe diz pai, a mãe acaba de vir da missa e olha como ele luta ou, o marido diz que meu amor vem da missa e olha, dando um tapa no peito e lá vem ele insultar, gritar e se acalmar, tome a pílula. Isso não aconteceu com você? É porque eles não estão sendo iluminados pela palavra de Deus. Siga. Ofensas e todo tipo de maldade. Você tem que começar todo tipo de ofensa, porque você tem que ofender o outro. É que ele me ofendeu primeiro, você não deve prestar atenção por um olho e dente por dente, não senhor. Para quem pratica o mal, vence o mal pela força do bem, não precisa tratar mal outro, porque ofender o outro, por quê? Quando o outro me diz grosseria, eu dobrei, por quê? Seja bom e compreensivo. Antes, sejam bons e compreensivos. Um com o outro. Compreendam o outro. Tentar entender significa, coloque-se no lugar do outro, em vez de julgá-lo e condená-lo. Siga. Perdoem-se uns aos outros como Deus os perdoou, em Cristo. Perdoem. Pelo contrário, eles dizem não há raiva e dizemos sim, não há grosseria dizemos sim, não há raiva dizemos sim, desculpe, dizemos não. Pelo contrário, porque não queremos obedecer à palavra de Deus. Siga. Enquanto os amados filhos de Deus se esforçam para imitá-lo, sigam o caminho do amor. Efésios 5, 1. Esforce-se, ali ele não diz que é fácil, ele diz que temos que fazer um esforço. Se temos que fazer um esforço, isso significa que temos que exigir que isso custe, que não seja fácil. Não estou dizendo que isso é fácil, a Bíblia não diz que é fácil, diz que devemos nos esforçar. Segue. Exemplo de Cristo. Como exemplo de Jesus Cristo, que nos ama e se entregou por nós, como aquelas ofertas e vítimas cujo cheiro agradável subiu a Deus. Ou seja, quando eu não me irrito com o irmão, quando não o trato mal, estou amando como Cristo nos amou. Continue. E, já que vocês são santos, não falem de imoralidade. Não falem entre vocês de imoralidade, tudo que vai contra a moral, nem fala. Dale. Não fale sobre imoralidade sexual. Sim. E que imoralidade? Sexual. Vou explicar o que significa imoralidade sexual.
Vamos colocar a lupa, vamos deixar a luz de Deus iluminar, para ver se de repente estamos vivendo lá, se moramos lá. Sejamos humildes e simples, para dizer, é isso que está acontecendo na minha vida, Senhor, me ajude. Hoje eu apenas vi sua luz que me ilumina, para que eu possa sair da escuridão. Imoralidade sexual, vamos ver, eu vou explicar para você, quem nos criou. Deus que nos deu sexo. Deus então, o sexo é bom ou o sexo é ruim? Bom, bom, bom. E a Bíblia diz que depois que eu acreditei, Deus viu que era muito bom. Mas cuidado, Deus estabelece uma condição e diz a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher e disse-lhes, cresça, multiplique e abençoe-os. Observe que desde o princípio Deus os abençoou. Então, Deus quer que você faça sexo e desfrute, mas sob sua bênção, que chamamos de matrimônio. Deus não é egoísta, Deus quer que você goste de sexo quanto quiser, quando e como quiser, apenas lhe diz que deve estar sob sua bênção. Procure-me Hebreus capítulo 13, versículo 4, para você ver, já que não olhamos para toda a imoralidade aqui, vamos nos concentrar, o que é imoralidade sexual. E, Hebreus 13, 4 não vem explicar dessa maneira, para você ouvir, o que significa imoralidade sexual. Dê a ele. Todos respeitem o casamento. Que é o que Deus quer que tenhamos e respeitemos. Repita novamente que. Todos respeitem o casamento. Sim, Deus quer que você faça sexo, desfrute, mas dentro do casamento. Haja. Você quer fazer sexo? Sim, pai, casar. Mas eu não quero me casar. Então, pergunto-lhe, você quer amar a Deus com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu coração? Sim, você deve guardar o mandamento. Que mandamento? Repita aqui. Todos respeitem o casamento. Siga. E ninguém manche a união conjugal. Nenhum é infiel ao seu parceiro. É um mandato de Deus. Estou apenas colocando a lanterna, a lâmpada para iluminar sua vida, e se você está sendo infiel a seu marido ou sua esposa, você não está vivendo o Evangelho, você não está amando a Deus com toda a sua mente e seu coração, você não está. Ele está deixando que a palavra de Deus termine em sua vida, e que a palavra de Deus seja salvação para você. Não, e então Jesus diz em Lucas 6,46 porque eles me dizem Senhor, Senhor e eles não fazem o que eu lhes ordeno. Repita novamente e continue que. Todos respeitem o casamento e ninguém manche a união conjugal. Nenhum manche a união conjugal. Nada significa, nem o homem nem a mulher. Porque o homem diz, sou homem, posso ter várias mulheres. Não, ninguém, nenhum. Eu sou mórmon e posso. Nem, ninguém mancha a união conjugal, nem o homem nem a mulher. Siga. Deus castigará. Deus castigará. A quem? Ao licencioso. Ao licencioso. O que você acha da palavra licencioso? O que significa? De que vem a palavra licen? Licenciamento, que é uma licença. Permissão. Deus punirá aqueles que derem permissão, aqueles que são licenciados, eles se dão uma licença. É por isso que é chamado de licencioso. Eles dão licença, eles dão permissão. Deus não deu permissão, mas eles deram permissão, eles são chamados de licenciosos. Deus castigará os licenciosos. E àqueles que cometem adultério. E para aqueles que cometem adultério. Eles são licenciados, ou seja, não são casados, mas estão namorando e estão licenciados para fazer sexo. Deus lhes deu permissão? Não, mas eles dão permissão. Licenciado. As concubinas, aqueles que vivem em fornicação, Deus lhes permite viver assim? Não, quem lhes deu permissão? Eu, licenciado. Deus odeia aqueles que são licenciados. O que é imoralidade sexual? Tudo o que não está dentro do casamento. Eu explico isso em espanhol para que eles me entendam. Casado pelos civis, arrependidos, amigos do certo, namorados do certo, aqueles que dizem, nasci homossexual, nasci lésbica, ou alguém como Bobito que dizia, eu comigo, isso é pecado, e temos que ver como estamos vivendo nossa sexualidade, estamos vivendo como licenciosos, nos dando permissão ou como Deus ordena. Vamos usar esses irmãos, esse cérebro que Deus nos deu. A ver, diga-me uma coisa. Se você fosse uma testemunha de Jeová e desejasse se casar, se casaria com a Igreja Católica? Não, para a Igreja Evangélica. Nem, para a Igreja Mórmon. E com quem ele se casaria? Pelas testemunhas de Jeová. E, se você é evangélico, com qual igreja se casaria? Pela testemunha de Jeová? Não, para o Mórmon. Não, porque o católico. E com quem ele se casaria? Para o evangélico. Se você fosse católico,
Se fosse católico, se casaria com as testemunhas de Jeová? Com os mormons? Onde se casaria? Para a Igreja Católica. Se você não fosse cristão, você era ateu, mas gostaria de se casar, se casaria na igreja. Não, porque você não é cristão, é ateu, mas você quer se casar onde você se casa. Civilmente, os ateus não se casam mais civilmente. E, veja, eu pergunto, você já viu o casamento de um cachorro com um cachorro? De um galo com uma galinha? De um burro com um burro? O que alguém me diz, porque ele não viu o casamento de um burro com um burro? Porque os animais não se casam, eles se arrependem. O pai está nos dizendo animais? Não, estou explicando as coisas como elas são, que você vive como um animal, esse é o seu problema. Mas observe os irmãos que a Bíblia diz, que Deus castiga os licenciosos. Então, este é um grande problema, as pessoas se dão permissão e, pior ainda, os homens que se dão permissão, com o respeito que merecem, porque são pessoas e não podemos julgá-las e condená-las dizendo que você está indo para o inferno. Não, o que podemos dizer é que é pecado, é errado um homem estar com outro homem e uma mulher com outra mulher, e não ofendo, estou apenas dizendo a ele, esta é a palavra de Deus, se ele quer agarrá-lo e se ele não quer, ele não agarra, mas eu não estou enviando para o inferno, nem estou condenando. Estou apenas dizendo a ele, de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, isso não está correto. Se você quer saber onde ele diz isso, Romanos capítulo 1, versículo 26 em diante. Porque hoje devo dar uma mensagem a homossexuais e lésbicas. Sou sacerdote do Deus Altíssimo e venho pregar a palavra de Deus que é uma lâmpada para nossos passos, luz em nosso caminho, não para ofendê-lo, não para magoá-lo, mas sim, para dizer-lhes que eles estão no escuro e que eles deveriam vir à luz, e dizer-lhe que esse não é o caminho da salvação, que esse é o caminho da perdição, e que você não pode se deixar levar, que Deus tem outro plano para você, Deus quer salvá-lo, e que você se deixe salvar, não tenha vergonha do Evangelho, tenha coragem de simplesmente acreditar nessa palavra de Deus e dizer, bem, Senhor, quero amar você de todo o coração e, portanto, cumprirei seu mandato. Ei, o que Deus se diz, não o que eu digo, para que eles percebam, não é isso que eu digo. Não vou ler. Romanos 1, 26. Escute. É por isso que Deus deixa que sejam vítimas de paixões vergonhosas. Paixões embaraçosas, do que estamos falando, dê a ela. Agora suas mulheres mudam relações sexuais normais para relacionamentos contra a natureza. As mulheres mudam de sexo normal. Agora eles têm relações normais, contra a natureza. Mulheres com mulheres. Siga. Men. Da mesma forma. Deixe o relacionamento natural com as mulheres e seja apaixonado um pelo outro. Isso é pecado. Isso não está correto. Continue. Eles praticam constrangimento, homens com homens. Constrangimento. E, assim, recebem na pessoa deles o castigo merecido por sua aberração. Portanto, não venho contra irmãos homossexuais, nem contra adúlteros, nem contra fornicadores ou licenciosos. Eu venho pregar a palavra de Deus, para que quem tem olhos veja e quem tem ouvidos ouça. E quem quiser alcançar a salvação saberá que esse caminho é um caminho de exigência, que todos nós devemos exigir. Não podemos dar liberdade aos nossos sentimentos, porque isso é chamado de licencioso, que não podemos nos deixar levar por gostos, porque isso é chamado de deboche e o mundo hoje é galopante e pensa que isso é normal. Jovens e crianças estão percebendo que isso é normal, não é normal, e quando Deus criou o mundo, Ele criou homem e mulher. Ponto final. Um homossexual nunca nasce homossexual, ele se torna homossexual, mas o mundo de hoje para enganar as pessoas diz, é que ele nasceu homossexual, nunca. Cientificamente provado que ele nunca nasceu homossexual, ele se torna homossexual, e é isso que o mundo quer semear hoje, mas a palavra que Deus diz não é assimilação. Siga. Pois julgaram inútil conhecer a Deus. Eles julgaram inútil conhecer a Deus, eles não queriam obedecer a Deus. Siga. Deus, por sua vez, os abandonou aos erros de seu próprio julgamento. Deus os abandonou aos seus próprios erros. É que eu acho que isso não é ruim. Isso é um erro do seu próprio julgamento. Isso é um pecado. Você está enganado, está no escuro, não pode ser iluminado pela palavra de Deus, pela paixão que tem. Ele esqueceu que Jesus Cristo também era tentado. Quando ele passava 40 dias e 40 noites sem comer, sentia fome. Esse é o desejo sexual que você sente por esse homem, sendo você também homem. E Jesus disse, mas não somente o homem vive de pão,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra de Deus diz não, não é, mesmo que eu esteja morrendo de fome. Ele continua. De tal maneira que eles fazem absolutamente tudo o que é ruim. Fazem absolutamente tudo o que é ruim, e pensam que estão fazendo bem, e pode ser que alguém esteja chateado com o que estou pregando, mas estou apenas dando capítulos e versículos. Repito, não os estou julgando, não estou condenado, estou evangelizando, estou pregando a eles o que Deus quer que façamos. Se eles querem, se não querem, não fazem. Se não querem obedecer aos mandamentos de Deus, Deus estará em sua vida e, portanto, você amará a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todo o seu ser.